E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo voltando ao almoço agora. Tô tomando um café aqui, que eu gosto bastante de um café. E aí, como é que estamos? Todo mundo feliz, todo mundo triste que o Brasil perdeu? Como é que vocês estão? Então vamos lá, gente. Hoje eu tenho um assunto bem legal para falar com vocês, que é sobre memória, sobre jogo. E uma pergunta que todo mundo me faz quando vem aqui no Supera e eu entro nesse assunto dos jogos, tá? Então eu já falar sobre isso hoje, vai ser bem interessante, vou trazer algumas informações que muita gente nem imagina que funciona assim, mas é importante pra gente saber, tanto para se cuidar, quanto já começar a exercitar, achar formas para exercitar a nossa memória, e vocês vão ver que o jogo faz muito sentido nesse meio, tá bom? Então vamos lá, gente. Seguinte, uma coisa que acontece bastante, que eu acho até engraçado, quando a pessoa vem aqui no Supera buscando melhorar a memória e tudo mais, né? Muita gente pergunta assim, Felipe, para eu melhorar a minha memória, eu tenho que exercitar a memória? Aí eu falo, não. A última coisa, na verdade, que a gente vai exercitar aqui no Supera é a memória, porque tem outros fatores para poder realmente ajudar ela. Então, melhorar o foco, a atenção, gasto de energia do cérebro, sair da zona de conforto, tudo isso ajuda muito a nossa memória. E por fim, aí sim eu realmente exercito ela, tá? Só que legal, quando eu começo a explicar e vou fazendo todo o processo, tudo direitinho, tem um momento que eu explico que o jogo ajuda muito a memória. Então eu trouxe alguns para vocês aqui, ó. A gente tem muito jogo, são mais de 300 jogos diferentes, a gente gosta pra caramba disso daqui. E isso aqui tudo ajuda muito a nossa memória a ficar boa, tá? Mas Felipe, como assim? Como que um jogo pode ajudar a memória a ficar realmente boa, né? Que negócio é esse? Tá doido e tudo mais? Pensa assim, gente, o jogo é uma parte de todo o processo, tá? Mas ele é muito importante, porque primeiro ponto que a gente precisa pensar é o que é uma memória, como é que isso funciona no nosso cérebro, por onde ela entra, o que é isso exatamente, né? Então vamos imaginar assim, ó, a memória ela vem por uma informação e geralmente você precisa ter muita atenção para você conseguir criar aquela informação, gravar e etc, né? Depois a gente pode entrar no assunto do foco, da concentração e assim por diante. Só que vamos pensar assim, ó, existem, vou falar, 3 memórias principais no nosso cérebro, tá? São mais de 12, mas a gente tem as 3 principais. Então, memória de curto prazo, médio prazo e de longo prazo, tá? Essas são as que a gente mais usa. Só que o que acontece? Quando a gente pega memória de curto, médio e longo prazo, como é que elas funcionam? Então pensa assim, ó. Vamos pensar em 3 caixinhas, tá? A memória de curto, que ela é um pouquinho, vou falar menor, para ficar mais fácil da gente entender. Depois memória de médio prazo, então ela é média mesmo. E memória de longo prazo. Se eu te fizer uma pergunta, qual dessas 3 memórias você acha que você usa mais? O que você acha? Geralmente o pessoal fala assim, usa de curto, usa de médio. Mas eu vou falar, a memória que a gente mais usa no dia a dia é a memória de longo prazo. E a de curto, praticamente a gente não usa. E aí tem um problema, porque o cérebro ele é feito para funcionar. E se você não usa, ele vai atrofiando, ele vai dando problemas, a gente vai tendo mais perda cognitiva. Então não é à toa que o Alzheimer vem aonde? Na memória de curto prazo. Por isso que a pessoa que tem um Alzheimer, uma demência, né? Geralmente ela lembra muito mais coisa antiga do que coisa nova. E por quê? Porque a gente usa o tempo todo, praticamente, a memória de longo prazo. Só que como que isso funciona? Imagina assim, ó. Lembra das 3 caixinhas, tá? Memória de curto, médio e longo prazo. Aí imagina que você recebeu uma informação nova naquele momento, tá? Essa informação nova, ela vai se tornar uma memória. E ela vai entrar na memória de curto prazo, nessa caixinha aqui. Só que essa caixinha, ela não é feita para armazenar. Ela é feita só como se fosse uma porta de entrada. Então o cérebro recebe aquela informação na memória de curto prazo. Só que acontece, depois de mais ou menos umas 2 horas, a informação que estava aqui na memória de curto prazo, ela sai e vai lá para a memória de médio prazo, tá? E aí o que acontece? Quando você pega a memória de médio prazo, geralmente ela funciona muito bem à noite. Por isso que é importante a gente dormir, porque ela só vai funcionar enquanto a gente está dormindo. Então o que essa informação, o que essa memória faz de médio prazo? Ela pega todas as informações que você viu no seu dia a dia, que você armazenou e assim por diante. Ela pega isso e faz assim, ó. Deixa eu ver o que é importante e o que não é. O que é importante, ela fala, legal, isso aqui eu vou usar. Então eu vou armazenar lá na memória de longo prazo. Essa informação aqui,
eu não gostei tanto, acho que eu não vou usar, então eu vou descartar. Claro que existe todo um processo químico para isso acontecer e ela descarta, tá? Ou ela armazena. Beleza. Só que essa informação que está lá armazenada na sua memória de longo prazo, o que acontece com ela? Ela faz o seguinte, ela pegou, armazenou, você gravou aquilo e depois isso vai meio que virar uma pastinha para você, quando for fazer algo, lembrar daquilo. Então ela fica realmente armazenada lá no seu HD e legal, ok, até aqui tudo certo. Memória de curto, médio e longo prazo, a informação entra, passa por tudo isso daqui, até ser armazenada e muita coisa dispensada também. Ok, legal. Beleza, Felipe, entendi como é que tudo isso funciona, só que me explica uma coisa. Por que eu só uso a memória de longo prazo? Olha comigo, pensa comigo. Lembra que vai armazenando? Vamos supor que você nunca tinha visto uma caneca. Você não sabe para que funciona, eu vejo aqui e falo, olha, a caneca funciona para colocar um líquido. Geralmente eu tomo um café, ó. Tomei um café aqui na caneca, não sei o que, expliquei tudo para você. Essa informação entrou no seu cérebro, depois de 2 horas da memória de médio prazo, depois de um tempo está lá de longo prazo. Ok. Amanhã, quando eu chegar para você e falar assim, olha, lembra da caneca? Aí você vira pra mim e fala assim, eu lembro, você me explicou ontem o que era, funcionava pra tomar café, né, e tudo mais. Eu falo, isso. Aí você, legal. Só vou escutar essa informação aqui. Nossa memória de longo prazo. Ah, Felipe, mas é só da caneca? Não. Tudo que a gente faz praticamente tá na nossa memória de longo prazo. Então, que nem, você acorda de manhã. Aí eu caminho até o chuveiro, onde que tá a informação? Memória de longo prazo. Ah, beleza, agora eu vou fazer um café. Como é que faz o café? De você pegar o pó, o cheiro do pó do café, que você tem que ferver a água, colocar lá, esquentar, todo o processo, tá na sua memória de longo prazo. Ah, beleza, agora eu vou sair e vou lá no banco. O caminho até o banco tá na memória de longo prazo. Ah, eu vou fazer uma compra, a senha do cartão tá na sua memória de longo prazo. O caminho de volta para casa. E tudo que a gente vai fazendo, que a gente já fez 2, 3, 4, 5 ou várias vezes no nosso dia a dia, toda essa informação já está na memória de longo prazo. Então, basicamente, a gente passa 80, 90% das vezes da nossa vida vivendo com memórias de longo prazo e fazendo o cérebro funcionar só em função da memória de longo prazo. Então, o que vai acontecendo com a memória de curto? Ela vai atrofiando, ela vai falhando, tá? Daqui a pouco você não armazena uma informação, daqui a pouco esquece outra, aí junta com falta de atenção, isso e aquilo. Aí, do nada, parece que dá um problema. Não é do nada, é de uma vida inteira. Vocês estão entendendo? Então, olha que engraçado. Por que a gente não usa de curto prazo? Porque basicamente toda a informação que a gente carrega já está na de longo. Então tudo que a gente faz está na memória de longo prazo. Eu vou provar isso para você agora, só para você entender, tá? Imagina assim comigo, ó. Imagina que você, por exemplo, quer ver? Vai na sua casa, não sei se você está em casa agora, mas se você não estiver, imagina a sua casa, tá? Ou se você estiver em casa, fecha os olhos. Legal. O que você vai fazer? Mentalmente, você vai lá na cozinha da sua casa. Fala pra mim qual que é a cor da geladeira da sua casa. Você deve ter respondido aí, branca, inox, né? E assim vai. Legal. Vai lá no sofá da sua sala. Tem tapete na frente do sofá? Vai ter gente que vai responder. Tem, não tem, né? Olha pra sua casa toda. Quantos banheiros tem na sua casa? Tem gente que vai falar 1, tem gente que vai falar 2, tem gente que vai falar 4. Beleza, pode abrir os olhos, pode voltar aqui, tá? Você lembra qual foi a primeira coisa que eu falei aqui quando começou a live? Lembra? Eu sei que não, né? É claro que isso tem a ver com falta de atenção e tudo mais, não significa só memória, mas olha como é muito mais fácil a gente lembrar de informações do passado do que coisa nova. Por quê? Porque quando você puxa no seu cérebro as informações de longo prazo, elas estão na memória de longo prazo e não na de curto. E quando você precisa usar de curto, geralmente ela falha, porque a gente não usa no nosso dia a dia. Então por isso que a gente vai falhando, por isso que a memória vai ficando cada vez pior e assim por diante. Ah, legal, Felipe. Mas onde entra o jogo em tudo isso? Agora é o ponto, tá? Quando eu falo do jogo, por que a gente usa ele muito no Supera e por que ele ajuda tanto a nossa memória? Porque é o seguinte, quando eu venho pra você numa aula e é sempre um jogo novo, uma dinâmica nova, tudo novo, mas principalmente o jogo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir e aprender as regras desse jogo.
as informações do jogo, qual é a dinâmica que o jogo oferece. É 100% novo, tá? E aí, legal. Quando você faz isso, você acabou de aprender, o que eu vou fazer com você? Eu vou fazer você jogar. Então, todas aquelas informações que você acabou de aprender, que você acabou de absorver, você vai ter que armazenar aquilo, e ainda na memória de curto prazo, porque não passaram as 2 horas, tá? Então você armazenou aquilo e você vai ter que jogar. Então você vai ter que usar aquelas informações para poder jogar. Só que onde que as informações ainda estão, já que você acabou de aprender o jogo? Na memória de curto prazo. Aí eu estou forçando o cérebro a ter que usar a memória de curto prazo de forma ativa, de forma efetiva, de forma onde eu ativo a neuroplasticidade, onde eu crio novas conexões entre os neurônios na região da memória de curto prazo. E é por isso que o jogo ajuda tanto a nossa memória, porque ele faz a memória de curto prazo funcionar. E quando a gente fala de memória, gente, tem muita gente que fala assim pra mim: ah, Felipe, mas eu lembro coisa do passado. Nossa, eu tenho um número de cabeça, eu tenho data, eu sei o meu RG, o RG do marido, isso, aquilo. Aí eu falo assim: olha, legal, muito legal, porque realmente eu só sei o meu RG, não sei o RG da minha noiva, por exemplo. Só que em relação à saúde, isso não significa nada. Porque isso tudo é memória do passado, memória de longo prazo e não de curto. E as doenças de Alzheimer, doenças degenerativas, vêm na memória de curto prazo, que geralmente é o córtex pré-frontal e os lóbulos laterais. Então, se você não estimula esse setor, pode ser que você tenha um problema lá na frente. Então, por isso que o jogo é tão importante, tá? E o principal, a gente nunca repete. Então, o que vai acontecer? Para eu conseguir estimular o seu cérebro, principalmente em memória de curto prazo, não adianta eu vir e usar o mesmo jogo toda semana com você. Porque isso não vai resolver. Porque se você aprendeu hoje e vir jogar semana que vem, a informação do jogo já está na memória de longo prazo, não está mais na de curto. E aí eu não estimularia mais a memória de curto prazo. Então toda aula é um jogo 100% novo. Porque aí sim eu estimulo a sua memória de curto prazo. Ah, Felipe, e se eu jogar tranca direto com as minhas amigas? Ou um outro jogo de baralho, alguma coisa? Não adianta. Se você já sabe, você já aprendeu, já jogou 1, 2, 3 vezes, já passou mais de um dia, 2 dias, uma semana, um mês, é memória de longo prazo. Então não adianta, não estimula a memória de curto. Para estimular ela, precisa ser 100% novo, do zero. Ok, gente? Então assim, ó, se um dia você vir aqui no Supera e você ver a explicação, não assuste quando eu falar que pra gente estimular a memória de curto prazo, a gente vai usar o jogo, tá? Porque é assim que ele vai te ajudar. E eu vou falar, gente, isso aqui é fantástico, tá? Eu falo isso porque, às vezes, você tem um pai que não tá legal, que tá começando a falhar, você tá começando a falhar. E assim, ó, quando eu falo de você, pode ficar preocupado se você já tiver com uns 40, 50 anos e tá começando a ter falhinha. Ah, esquece uma coisa, esquece outra, não grava. Um exemplo, vai. Eu não sei se já aconteceu de você tá aprendendo a mexer no celular ou, enfim, quer fazer uma coisa nova. Aí você chega pro seu filho e faz assim: filho, como é que eu mando a foto aqui no WhatsApp? Aí o filho vem e explica. Dá meia hora você faz assim, ó: nossa, como é que eu mando a foto mesmo aqui? Aí o filho faz: ai pai, já expliquei e tal. É claro que a gente dá risada da situação, mas toma cuidado, porque são pequenos sinais que o cérebro vem apresentando. E se seus pais estão fazendo isso, ou se você conhece alguém que está fazendo isso, já passou da hora da gente começar a exercitar, tá? Então, só reforçando, o jogo é uma das ferramentas principais onde a gente consegue trabalhar a memória de curto prazo. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. O jogo é muito importante pra gente, muito importante para ajudar você, tá? E para finalizar, eu quero contar uma situação que aconteceu aqui no Supera, só para vocês entenderem a importância de ativar o cérebro e o quanto o jogo ajuda as pessoas. Isso já deve fazer mais ou menos, eu tô aqui, vai fazer 6 anos, deve fazer uns 3 anos e pouquinho, tá? Só para vocês terem uma ideia. Inclusive, se você rolar aqui no nosso feed, você vai ver que tem o vídeo dessa senhora falando lá no nosso feed. O que aconteceu? Essa senhora veio aqui conhecer o Supera, na verdade foi a filha que trouxe ela aqui, a Paula. E o que aconteceu? A mãe dela estava com 73 anos na época, era isso, estava com 73. E basicamente o cérebro dela começou a falhar e ela entrou num comprometimento cognitivo leve, que é o CCL. Então basicamente isso não é Alzheimer, mas é uma falha, é um desgaste maior do que deveria ter. E aí o que aconteceu? Ela sentou aqui na minha frente e fez assim, ó: Felipe, eu quero morrer. Aí eu fiz assim: nossa, né? Calma, tudo bem que eu já sabia o que estava acontecendo, tudo mais, eu já conversava com a filha, com o médico, eu sabia que se a gente exercitasse dava para ajudar. E ela falou: olha, eu não quero mais viver assim, né? Porque hoje eu tô com falha de memória, aí eu já não posso mais dirigir,
não posso mais andar sozinho na rua, daqui a pouco tem que ter cuidador, então eu prefiro morrer. Eu falei, calma, vamos exercitar que eu vou te ajudar. E a gente começou a trabalhar. E uma das principais coisas que a gente usou com ela foram jogos. 6 meses depois, adivinha quem estava aqui dirigindo? Ela, essa nossa aluninha. E a filha dela falou pra gente, a gente fez uma festa e tudo mais, e tem um vídeo dela falando assim, olha, eu atravesso São Paulo dirigindo hoje de novo, o Supera devolveu a minha vida. Então assim, gente, o que isso significa? No caso dela, não que a gente tenha revertido e tenha curado um início de Alzheimer, tá? Mas o que a gente fez? A gente conseguiu estabilizar. A gente deu estímulo, então ela estava perdendo do lado, a gente deu ganho do outro e conseguiu equilibrar a balança. Mas, gente, vou ser muito sincero, não espera. Não espera chegar nesse ponto. Porque eu vou te falar, daqui pra baixo, a gente resolve. Você pode ter o problema que for, pode perder um braço, a gente resolve. Daqui pra cima, é só uma vez que a gente precisa pra perder a nossa vida, tá? Então, se você tá começando a sentir falha de memória, tá acentuando, tá começando realmente a aumentar muito, tá ficando mais frequente, vamos começar a exercitar o cérebro, porque é muito melhor a gente prevenir do que tratar, porque pro cérebro muitas vezes não tem tratamento. Ok, gente? Então, beijo pra vocês, espero que vocês tenham entendido a importância dos jogos aqui no Supera e pra memória. E qualquer dúvida que você tenha, pode mandar pra gente no direct. Se quiser marcar uma aula demonstrativa, eu venho, apresento tudo pra vocês e tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau!